Fala galera, boa noite. E vamos iniciar o nosso backtest de hoje, né, pessoal? O segundo aí, excelente dia, né, tanto no índice quanto no dólar. Vamos entender o que ocorreu nesses dois ativos. 16/6, uma segunda-feira, mais um dia de gain, graças a Deus. E vamos tentar entender os movimentos aí dos principais ativos da nossa B3, né, galera? Bom, esse vídeo aqui, antes de eu iniciar, galera, uma rápida notificação. Ele é uma continuação direta do meu primeiro backtest que eu enviei aqui, o primeiro vídeo do canal, tá? De sexta-feira. Então, para quem for acompanhar esse backtest de hoje, eu recomendo que assista primeiramente o backtest do dia anterior. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Basta vocês acessarem, tá? O vídeo anterior que vai estar aqui na descrição, ou pode acessar diretamente pelo meu canal, para poder pegar uma melhor leitura de todo o contexto para trás, tá? Para daqui para frente ficar mais clara a visão para vocês. Por isso que é muito importante ir acompanhando diariamente os backtests, pessoal, para a gente ter todo alinhamento conjunto, tá? Do operacional aqui e da movimentação do preço. Então, basicamente, galera, sem enrolação, esse vídeo vai ser uma continuação direta do primeiro vídeo, que foi o backtest que eu fiz de sexta-feira, ok? Então, bora lá. Como de costume aí, pessoal, vamos começar pelos tempos gráficos maiores, né? Iniciando aí pelos 60 minutos. 60 minutos hoje, né, no caso aí, ele fez uma movimentação muito forte, né, 2.700 pontos aí para alta, 3 candles verdes aí fortíssimos para alta, né, quebrando completamente a estrutura de queda e armando uma nova estrutura para alta, né, galera. Então, como aqui eu ensino vocês a manejar FIBO, usando o FIBO da maneira correta, para identificar onde o preço está e onde ele tem que ir e os melhores pontos de entrada a partir da Fibonacci, né? Então, a Fibo armada aqui nesse movimento de queda, galera, olha só, a máxima mínima 50%, o preço eliminou essa Fibo de baixa, né? Agora eu basicamente só tenho a Fibo de alta, né? Eu tenho a macro Fibo aqui, obviamente, eu tenho essa outra Fibo intermediária, eu tenho dessa mínima, dessa e do movimento aqui que ele fez em si, né? Qual Fibo ele vai respeitar? Não sei, pessoal. Não sei qual Fibo ele vai respeitar, mas algo que eu tenho certeza, tá? Que o preço inevitavelmente em algum determinado momento, também não tem como saber quando, ele vai vir testar a extremidade dessa Fibo de queda do qual ele foi eliminado, porque uma vez que ele ganha de uma Fibo, seja ela de alta, tá? Ou seja ela de baixa, ele tende a buscar a extremidade dessa Fibo, ok? Então, se ele ganha a Fibo de queda, galera, ele tem alvo final nessa extremidade aqui, ó, nesse topo. Tá? Mas antes dele chegar lá, ele tem alguns pontos de parada, algumas resistências, como por exemplo, essa máxima aqui que não foi testada. Eu tenho essa outra máxima aqui também, né, que é praticamente em conjunto essa região de acúmulo do preço aqui, que é forte. E eu tenho o alvo final, que seria essa máxima aqui, né? E como a gente sabe que o preço anda entre máximas, mínimas e 50%, o mercado é uma busca imparável de liquidez. Ele pode ir reto amanhã ou essa semana para lá e dar o alvo final dele? Pode, galera. O mercado é soberano, ele faz o que ele quer. Mas qual que é o movimento que normalmente ele tende a fazer? Uma busca de liquidez para continuar o movimento, tá? Para vir aqui onde ele tem que ir. Então, para os próximos dias, de repente até para a semana que vem, eu estou visando o alvo aqui. Antes disso, o que eu acredito que ele faça, galera? Ele venha fazer um pullback, né, no movimento aqui, para tentar continuar alto, uma vez que houve topos, olha só, que foram rompidos aqui, e todo topo ou fundo rompido tende a ser testado, né? Esse ponto aqui também, ó, rompeu, está sem teste. E se eu abaixar aqui a Fibo, galera, olha só, colocando a minha Fibo de alta, ó, caso o preço queira vir buscar essa Fibo de alta, pessoal, ele pode vir buscar esse ponto aqui para querer fazer isso e buscar o alvo aqui, tá? Ele pode exercer essa função caso ele queira, porque é um direito dele de vir testar esse 50%. Mas o preço pode vir aqui? Não sei, galera. Tá? Se ele vai vir aqui ou não. Tem que ir por eliminação. Como assim por eliminação? Porque essa é a minha Fibo macro, de toda a alta que ele armou, né? De toda essa movimentação de alta. Eu tenho a minha Fibo do dia anterior, tá? Ele pode simplesmente respeitar ela e já querer ir para cima. Eu tenho uma Fibo de 2 dias aí para trás, também pode ser respeitada e ir para cima. É uma Fibo muito forte. Eu tenho essa outra Fibo aqui mais intermediária, também tenho essa daqui e essa daqui. Tá? Então, nós temos que ir por eliminação, tá? Para qual Fibo ele teria que buscar. Uma vez que ele já eliminou uma Fibo, ele tende a buscar outra. Por isso que ele busca a extremidade aqui quando ele elimina uma Fibo. Ok? Então, para o que eu estou pensando para essa semana, galera? Ainda mais depois dessa formação que ele está querendo fazer aqui, ó, de topo duplo, tá? A probabilidade é vir uma queda para pullback, para depois continuar alta.
Então, a probabilidade aí do preço para essa semana, ele vir testar esse ponto, topo rompido sem teste, tá? Ele vir testar essa negação aqui, ó, que também está sem teste. Ele vir testar essas máximas aqui, tá? Muito provavelmente esse rompimento sem teste, ó, desse candle é um mega candle gatilho, porque ele quebrou a tendência, né? Ele que quebrou a estrutura de baixa. Ele foi o cara que deu pontapé aí para poder fazer uma movimentação de alta e arrebentar de vez com a estrutura de baixa, né? Então aqui também é um ponto muito forte e atrativo do preço, né? E claro, eu tenho também essa região de acúmulo aqui, né, pessoal? Se eu colocar aqui, ó, deixa eu tirar a marcação e pegar esse quadrado aqui, ó, uma região de acúmulo do preço, o qual ele deu a saída e pode vir testar, ele pode vir fazer um pullback nela para querer fazer isso. Tá? Então vamos analisar como ele vai se comportar amanhã e nos próximos dias. A minha perspectiva agora para os próximos dias é uma queda de pullback, ok? Os alvos são esses que eu comentei. Vamos ver como que o preço vai se comportar, tá? Então basicamente, pessoal, essa é a análise aí de hoje com a prévia para os próximos dias, né? Lembrando que eu expliquei toda essa movimentação de alta, do porquê que o preço deu essa saída aqui de alta no vídeo anterior, no meu backtest anterior. Então corre lá, assiste lá, porque ficou bem bacana, bem completo. E lá eu expliquei do porquê eu estava almejando essa alta, buscando principais pontos de parada, essas marcações aqui dos 60 minutos, que são essas marcações em azul. Ok? Ficou bem bacana, então aproveita para curtir lá também. Mas vamos lá, pessoal, o que importa aqui agora, né? Análise aí dos 5 minutos, vamos ver o que aconteceu aqui nos 5 minutos, quais operações que surgiram. Para a galera que é nova aí no canal, né, e para quem está acompanhando o operacional aqui agora, price action aí puro, né, somente Fibonacci e o que eu chamo aí de pontos de parada ou pontos de retorno do preço, que nada mais é que suporte e resistência, que são as minhas marcações dos 60 minutos do diário, tá? As marcações em amarelo são as marcações do diário e em azul são marcações dos 60 minutos, beleza? Deixa eu só tirar essa fibra aqui, pessoal. Pronto. Vamos lá. O preço ele abriu com um leve gapzinho de alta, né, galera? E já explodiu para alta aí. Como o meu operacional, eu sempre opero pullback, eu vou esperar um pullback para poder fazer uma compra. Eu não opero rompimento, tá, galera? Então, toda essa onda aqui de alta, eu fico fora dela. Tá? Não é o meu operacional entrar no meio do movimento aqui em rompimento, eu espero o pullback, que nada mais é o preço fazer isso aqui, eu compro aqui, com a perspectiva dele dar essa saída. Né? Então essa é a movimentação de FIBO que eu espero que ele faça. E ele fez muito bem, né? Tipo, como a minha perspectiva era alta, eu tinha mais alvos aí para cima, ele acabou que deu uma primeira saída do preço. Aqui não tem muito o que se comentar, tá, galera? Igual eu falei, é uma explosão aí para alta, sem muita chance, só para quem de fato opera rompimento, e esperei um primeiro pullback, mas como eu estava vendido no dólar, já vou comentar lá com vocês, eu fiquei de fora hoje do índice, tá, galera? Não fiz nenhuma operação no índice, ok? Fiz uma única venda no dólar que garantiu meu dia, e aí eu já comento lá com vocês, mas aqui se eu fosse fazer uma operação, galera, eu faria compra aqui do Candle 15, olha só, tá? O Candle 15 deu uma excelente compra, porque o que nós temos aqui, ó? Fundo duplo, eu já enxergo um fundo duplo na região dos 50%. E eu posso usar a Fibo nesse candle porque ele é um candle gatilho. Tá? Então, basicamente, o que eu estou visualizando aqui? Ó, ele fez um leve pullbackzinho, foi para cima, negou o topo aqui para minha esquerda, só que ele fez um fundo duplo. Então, a probabilidade é dele querer continuar alta. Veja que quando eu desenho, ganha mais formato, né? Ganha mais vida, fica mais fácil de entender. E como que eu sei que o candle 15 teria que subir? É simples, galera, é uma regra de candle a candle, tá? Na região dos 50%, que seria essa região aqui, ó, tem que haver rompimentos. Uma vez que ele chega na região dos 50% com ponto de parada, ou no caso suporte, mínimo do candle 4, um gatilho, por exemplo, o candle 14 já chegou lá, fez o primeiro toque, o candle 15 já tinha que romper mínimo do candle 14. Ele não fazendo isso, desculpa, eu acabei invertendo aqui, acho que é a ordem dos candles, né? Deixa eu dar um zoom só para ter certeza. É isso mesmo, acabei falando a numeração errada, ó. Quem chegou aqui primeiro foi o candle 13, tá? Corrigindo aqui, eu falei que o 13 era o 14, então o candle 13 fez o primeiro toque, o segundo toque foi do 14, mas ele já tinha por obrigação que romper mínimo do candle 15, galera. Não fazendo isso na região de 50%, eu só consigo visualizar a alta aqui para o candle 15, tá? Então foi uma excelente compra aí no candle 15. Eu compraria aí esse candle 15 tranquilamente. E a probabilidade é dele vir aqui para o topo. Mas antes dele chegar no topo, o que ele tem que ganhar aqui, pessoal? 50%. Então, se eu colocar essa FIBO aqui, olha só.
máxima, mínima, 50%. Né? O candle 15 cumpriu sua obrigação, tinha que romper máxima do candle 14, mas igual eu comentei, no 50% tem que haver rompimentos. Então, o 16 já deveria ter rompido máxima do candle 15. Não fazendo isso, o 17 pode vir para a queda. Tanto que o 17 não caindo, não cumprindo sua obrigação, o 18 já deveria cair. O 18 não caindo, o 17 não caindo, não cumprindo sua obrigação indo para alta, o 18 deveria subir. A obrigação do candle 18 era subir. Ele não faz isso e ainda nega rompimento. No candle aqui, o 19 deveria vir para a queda. Só que provavelmente entrou aqui alguma notícia, algum detalhe econômico que explodiu o preço para cima. Aqui, os candles, galera, não respeitaram suas obrigações. Tá? Nem sempre o preço vai respeitar, mas o mercado é soberano e faz o que quer. Tá? Se eu estou comprado no candle 15, após o fechamento do candle 16, eu faço uma parcial, tá, pessoal? Porque eu tenho ponto de parada para isso, como mínima do candle 11, que foi um candle gatilho que reverteu a tendência. Veja que ele conseguiu reverter, veio uma alta aqui muito forte, a partir dele veio uma queda. Então eu compro, seguro cheio aqui no candle 15, porque o 16 já poderia subir, e era a obrigação dele. Mas após o fechamento do 16, eu faço uma parcial, entro no médio para me proteger e deixo meu stop gain aqui. Então eu fujo dessa loucura que o índice apronta, né? Desse zigue-zague, desse falso rompimento, uma falsa saída do preço. E a probabilidade maior é ele dar uma saída do preço, uma vez que eu estou a favor da estrutura, a favor da diretriz que os 5 minutos está me entregando. Né? Então é errado eu tentar pegar uma venda por aqui? Não, não é. Tá? Porque eu estou numa excelente região de venda, um ponto do diário. Mas tomem cuidado, porque se o preço não vem para queda, numa movimentação de alta dessa, a maior probabilidade é ele ir para cima. Show? Então assim, eu faria compra no candle 15 e após o fechamento do 16 eu faria uma parcial. E aí eu iria segurar e dar toda essa saída do preço. Mas eu não fiz isso porque eu estava vendido no dólar e perdi essa oportunidade aí do índice. Tá? E aí ele deu uma segunda saída do preço. Ó, de novo, não faria nada por aqui, o preço simplesmente subiu, né? E aí ele foi atingir novamente o novo 50%, já que o preço anda entre máximas e mínimas de 50%. Olha aí o que ele foi buscar, um 50%. Né? Posso usar essa FIBA aqui perfeitamente, porque esse candle é máxima maior. Um candle tem quase 700 pontos, é muita coisa para um candle. Tá? Então eu posso perfeitamente usar essa FIBA. E veja o que aconteceu aqui, galera. Ó. Por isso que eu também tenho que ter assim, um jogo de cintura para interpretar o movimento. Eu não posso simplesmente setapizar e falar, esse candle tem que subir, eu vou comprar cegamente, sem entender o contexto. Por isso que eu sempre digo, até mesmo para quem faz a mentoria comigo, até mesmo para quem já me acompanha faz um tempo, né? Eu sempre digo, foquem no contexto. O candle, ele é falho, mas se nós encaixarmos o contexto, o candle fica muito bom. Olha só, um exemplo aqui, ó. Após o fechamento do candle 24, eu tenho essa FIBA aqui intermediária de alta, galera. Ó. Eu tenho essa FIBA aqui. Após o fechamento do candle 24, o 25 já tem que cair. Região de 50%, tem que haver rompimentos. O 25 caiu. O 26, nesse caso, eu preciso ver se ele deu alvo na FIBO. Se ele deu alvo numa FIBO, ele tem que haver rompimentos. Vou colocar essa FIBO aqui, ó. Olha lá, o 25 deu alvo na FIBO. Então o 26 já tinha que continuar a queda. Tá? O 26 não cumpriu sua obrigação, que era fazer o quê? Romper mínima do candle 25. Só que ele fez alguns detalhes importantes para a minha esquerda aqui, galera. Ó. Ele negou esses candles gatilhos, tá? Ambos os candles aí anteriores, tanto o 26 quanto o 25, eles negaram e ficaram abaixo. Na verdade, quem negou foi o 25 e o 26 fechou abaixo. Então, assim, no candle seguindo a risca, o candle 27 deveria subir, uma vez que não houve rompimentos. Mas a maior probabilidade, galera, é vir queda, uma vez que o preço ainda está trabalhando abaixo das negações anteriores e ele tem mais pontos aqui para ser buscados. Tá? Ele pode vir nessa mínima aqui, que eu tenho um suporte aqui, que é essa marcação em azul minha. Tá? Então, a maior probabilidade de vir queda no 27. Por isso que eu não compraria o candle 27, tá? Uma vez que a maior probabilidade que eu vejo dele é queda, por mais que no candle ele deveria subir. Porque é uma regra que no 50% tem que haver rompimentos. Tanto que se eu seguir a risca, tá? O 27 não caindo, o 27 não subindo, o 28 deveria cair. Mas por que eu marquei compra no candle 28? Porque o preço ele só está trabalhando acima do rompimento desse candle macro aqui, ó, desse candle gigante, que seria o candle 19. Se eu der um zoom aqui, pessoal, vai fazer mais sentido. Ó. Por isso que eu faria a compra do candle 28, porque olha só, até coloquei esse ponto de atenção meu aqui, ó. Ninguém consegue romper esse cara. Então são esses detalhes que fazem a diferença.
O preço está numa região de 50%, tem um macro candle aqui que para mim é um candle gatilho e ninguém consegue romper ele. Numa estrutura de alta e não está havendo rompimentos na região dos 50, eu só vou pensar em compra, tá? Numa estrutura de alta. O preço está parando no 50% e não consegue dar sequência aqui, galera, eu vou pensar em compra como para ele continuar alta. Tá? A favor da estrutura sempre, a favor da diretriz que os 5 minutos está entregando para a gente. Por isso que eu compraria o candle 28 contra a sua obrigação que era vir em queda. Se ele testa para baixo aqui, eu compro perfeitamente, porque meu stop é aqui. Ó. Tá? Então, ele deu a saída aí do preço, deixa eu só tirar um pouquinho do zoom. Ele deu a saída aí do preço, rompeu máxima do candle 27, tá? Por isso que eu digo que eu compraria ele, mas se eu seguir a risco o candle ele deveria cair. E olha só onde ele já deu alvo, pessoal, 50%. Com um gatilhozinho aqui, ó, com um pontinho de parada. Então, novamente, o 29 já deveria subir. Não subindo, o 30 cai. Não caindo, o 31 sobe. Olha só, mas o 31 ele não cumpriu sua obrigação. A obrigação do 31 era romper máxima do candle 30. E olha só onde ele está parando, galera. Rente exatamente nesse ponto de parada, máxima do candle 30 e negação do candle 27, né? Um pontinho aí, um gatilho, um pontinho de atenção. Então, se eu seguir a risca, o 32 sim deveria cair. Porém, por que eu marquei compra nele? Porque é extremamente simples, galera. Eu já enxergo assim, ó, o preço está parando aonde? Nesse micro 50% de alta. E o candle 31 renovou a máxima. Se ele renova a máxima aqui em relação ao candle 30, eu tenho uma Fibo gatilho com gatilho, que seria Fibo nos dois últimos candles. Olha só onde o 32 abre testando. Dentro dessa micro Fibo, gatilho com gatilho dos dois últimos candles, uma vez que o 31 renovou a máxima em relação ao 30. Dentro dessa micro Fibo de alta, tá? E numa movimentação de alta. Ok? Mais importante, uma movimentação de alta. Fundinhos maiores, olha só fundo maior, olha a linha de tendência passando aqui. Então, por isso que eu não fico cego tentando pegar venda no candle 32, mas sim uma compra, porque a minha perspectiva maior é de surgir compra nele, porque eu também enxergo este movimento aqui, pessoal. Ele fez esse pullback, né? Fez esse segundo pullback, mas parou exatamente aqui e tentou dar essa saída do preço. Porém, ele não conseguiu. Olha aqui onde ele parou, probabilidade total disso daqui ser uma movimentação de alta. Olha os fundinhos maiores que eu falei para vocês aqui. Por isso que eu preciso olhar o contexto do movimento, tá? E não ficar cegamente contabilizando os candles. Uma vez que o candle ele é falho, mas o contexto ele é soberano. Por isso que eu sempre vou a favor do contexto e deixo os candle no segundo plano. Beleza? E ele deu a saída do preço, né? Ele deu a saída do preço, então foram excelentes compras aí que surgiram no candle 15, no candle 28 e no candle 32 aí principalmente, né? Olha aí, tudo dentro do contexto, tá, galera? E a compra desse candle 28, se aplica o mesmo cenário da compra do candle 15. Se eu estou comprado no candle 15, eu já espero que o 16 rompa a máxima do candle 15. Se ele não faz isso, ou eu ponho o lucro no bolso ou faço parcial. Então é válido o mesmo cenário para o candle 29. Se eu estou comprado no candle 28, após o fechamento do candle 29, ou eu faço parcial, se eu tenho o poder da parcial, se eu opero com pelo menos 2 contratos, ou eu ponho o lucro no bolso, porque a probabilidade desse candle é vir em queda, ok? Se eu faço a parcial, eu teria o poder de calibrar a mão novamente, bater mais pesado aí, calibrar a mão de contratos no candle 32. Aí eu iria visar alvo exatamente nesse ponto de parada meu aqui, ó. A resistência, né, que segurou o preço, olha só, bacana, né? E aí, depois de uma alta dessa, né, porque aqui nesse cenário aqui, galera, a gente já tá falando de uma alta aí, ó, até onde eu expliquei ali o movimento do dia, né? Deixa eu só tirar um pouquinho aqui, ó, vamos ver, ó. Aqui a gente já tá falando uma alta de 2.300 pontos, né? Já é uma alta aí que o preço um pouquinho fora do comum, né? Porque o índice ele anda de normalmente aí a 1.500 a 2.000 pontos, então ele já fugiu 300 pontos aí do que ele está habituado a andar. É normal vir uma lateralização, né? Aqui não tenho muito o que dizer sobre isso, tá, galera? Lateralização total, tá? Eu não opero isso aqui e também não recomendo que vocês operem. Por quê? Muito zigue-zague, galera. Não tem uma diretriz. Surgiu algumas operações? Sim, eu bato o olho e vejo alguns scalps, algumas operações que poderiam ser feitas. Mas eu não vou passar isso para vocês, porque, galera, ó, é lateralização, não operem isso, e até mesmo, óbvio, pelo horário, né? Esse horário não é muito bom de ser operado. Então, por isso que isso aqui, ó, eu não opero e também recomendo que vocês não operem, fiquem fora. Espere uma saída do preço, um pullback muito mais claro para a gente poder entrar a favor da tendência, beleza? Então, galera, essa foi a análise e o backtest do índice, em conjunto aí da prévia, né, do que eu espero para amanhã e para essa semana, de onde o preço está e de onde ele tem que ir.
Vou fazer um pequeno corte aqui rapidinho, vou tomar uma água, recuperar o fôlego e já vou para a análise do dólar. Ok, pessoal? Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, voltando aqui. Novamente, tá? Igual eu comentei sobre o índice, o dólar também vai ser uma continuação direta do meu último vídeo. Então, eu vou focar mais no movimento de hoje para os próximos dias, o que eu espero aí para o dólar, ok? De novo, é importante assistir o último backtest, o primeiro vídeo do canal, que eu expliquei certamente toda a movimentação aqui do dólar e ela também se cumpriu, também se concretizou igual ao índice. A minha perspectiva era queda para o dólar e veio queda para o dólar, tá, galera? Só que antes dele dar essa saída, só recapitulando, eu estava acreditando que ele viria pelo menos aqui, ó, testar esse ponto aqui para depois em uma queda, tá? Porque o preço anda entre máximas e mínimas de 50%, então eu estava acreditando num pullback, principalmente nessa negação sem teste, nessas máximas, nesses topos, melhor dizendo, para vir essa saída aqui do preço. Eu estava avisando o alvo por aqui mesmo, ó, nessa região. Tá? E ele deu uma saída do preço, ele rompeu uma região muito forte aqui, tá, galera? Ó, muito forte, uma região muito forte e extremamente atrativa para o preço fazer um pullback para querer continuar a queda, tá? Ele deu uma bela saída do preço, não foi uma saída simples, foi uma forte saída, tá? O dólar, ele tá numa região aqui, galera, que ó, tá muito distante no 60. Eu olhei lá para trás nos 60 minutos, não achei algumas coisas relevantes. Depois eu vou rever lá novamente. Então, aqui no dólar, eu vou me basear mais pelo diário. Tá? Uma vez que os 60 minutos, os alvos estão muito longe. E no diário, eu tenho algumas informações aqui mais concretas, digamos assim, né? Se eu jogar um pouquinho mais aqui para a esquerda, pessoal, olha só. Os próximos alvos que eu almejo aí para o dólar seriam esses pontos aqui, ó. Principalmente a máxima do candle 27, que também está segurando o preço. E é um gatilho que startou toda a alta. Ele já foi testado, mas ele ainda está sendo respeitado. Então, eu vejo que o próximo alvo dele aqui, né, é basicamente uma queda livre aí que eu tenho. Até teria, ó, a mínima desse cara aqui é um possível ponto também. Tá? Até aproveitando, ó, vamos colocar uma marcação para ver como que ficaria nele. Ó. É interessante, é uma mínima, tá, que segurou o preço. Então, eu vou marcar aqui, ó, mínima. Tá? Porque ele segurou muito bem o preço. Então, vou deixar aqui marcado também. É um ponto antes dele chegar naquele gatilho. Ok? Então, eu estou visando os próximos alvos do dólar exatamente ali. Tá? É uma região que ficou bem travada aqui o preço. Então, estou marcando mais as extremidades dela mesmo. Tá? E por isso que eu expliquei todo esse movimento no último vídeo. Tá? Eu só estou explicando aqui agora, basicamente dando continuidade no que foi explicado no primeiro vídeo. Por isso que eu ressalto a importância de assistir o meu primeiro backtest, tá, galera? E qual que é a minha perspectiva, a minha prévia aí para os próximos dias do dólar? O movimento maior ainda é queda, tá? A movimentação do dólar ainda é queda, só que antes dele cair, eu acredito que vai surgir um pullback, principalmente nesse ponto, para depois continuar a queda, porque ele chegou numa região muito forte de acúmulo aqui do diário, até marquei. Então a probabilidade de ele vir testar principalmente esses pontos aqui, ó, que foram rompidos, para vir queda. Nos 60 minutos vai fazer mais sentido, galera. Ó, voltando lá para os 60, é provável que ele venha testar o que eu havia desenhado aqui, ó, testar todos esses pontos aqui para a partir daqui vir queda. É possível, mas a estrutura ainda é baixa. Tá? Da mesma forma que eu estou acreditando numa queda do índice para pullback, igual eu expliquei para vocês, eu acredito numa alta para o dólar para pullback. Para ele vir testar os fundos, igual eu comentei do índice, todo topo rompido tem que ser testado. No dólar não é diferente. Todo fundo rompido também tem que ser testado. Por isso que a probabilidade, assim que ele rompeu aqui, é ele vir testar para continuar a queda. Beleza? Vamos ver como que ele vai se comportar. Mas é igual eu falei, a estrutura ainda é baixa. Talvez ele possa vir só nesse 50% do dia, no caso de hoje, né? Testar essa negaçãozinha aqui, ó. Olha esse gatilho aqui, ó. Negação aqui, ó, sem teste, para querer continuar a queda a partir daqui. É possível. Para amanhã, eu já visualizo um primeiro alvo nessa região aqui do dólar. Tá? Para amanhã já estou visualizando um primeiro alvo nessa região do dólar. Acredito numa alta corretiva, no mínimo até aqui, tá? Pelo menos até aqui, para se ele quiser dar a saída do preço. Se não, ele pode voltar até o topo do dia anterior para buscar mais liquidez, beleza? Vamos ver como que ele vai se comportar. Então, pessoal, essa é basicamente a análise que eu tinha do dia de hoje e a prévia que eu espero para os próximos dias. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nos 5 minutos. O que ele entregou aqui para a gente, ó. Uma excelente movimentação, né? Eu particularmente, pessoal, eu gosto de dias assim, ó, onde o preço ele simplesmente ele dá várias oportunidades.
né? Eu não sou fã de movimentos igual do índice, onde ele simplesmente vai para alta assim, não faz nenhum teste, nenhum pullback e engata uma tendência muito forte. Claro que se de repente quem compra aqui dá uma alta dessa, excelente, obviamente, né? Quem não gosta, né? Mas eu prefiro de dias onde surgem mais oportunidades, iguais do dia de hoje, onde ele vem, faz um pullback, né? Falha, indo buscar mais liquidez, vem para queda de novo, faz um segundo pullback, faz um topo duplo, vem para queda mais uma vez. Então eu gosto de dias assim, tá? Surgem excelentes oportunidades para a gente poder buscar meta aí no dia de hoje. Então, pessoal, olhando aqui agora, né? Deixa eu só tirar aqui a tela cheia, ó. Olhando aqui para a movimentação do dólar, né? Ele abriu com gap de baixa e já deu essa bela saída do preço. Houve uma primeira oportunidade de venda. Aqui não tem muito o que comentar, tá, galera? Ele deu uma saída aqui forte para queda, né? Então já fortaleceu mais minha análise de que viria a queda. E ele fez esse leve pullbackzinho aqui, ó. Eu posso usar essa FIBA aqui, ó, tá? E ver esse leve pullback. De novo, pessoal, olha só como se repete. Na região de 50% tem que haver rompimentos. O primeiro cara que testou a região de 50% foi o Candle 8. O 9 já deveria romper o 8. Não rompendo, o 10 vem para queda. E eu tenho ponto de parada. Veja a máxima do Candle 5, um candlezinho gatilho que segurou o preço. Lá no minutinho, isso aqui é um topinho duplo. Então, basicamente, é ele fazendo esse pullback para tentar dar essa saída. Tá? Eu acabei ficando de fora dessa venda. Eu acho que, se não me engano, eu estava olhando o índice. Eu acabei não pegando essa venda, senão eu faria essa venda aqui, parcial aqui na mínima do dia. Mas depois, inevitavelmente, ele iria me tirar no stop gain. Tá? Eu não perderia, só ganharia no stop gain. E aí ele foi buscar uma liquidez lá no topo do dia, né? Eu fiquei de fora dessa alta, até porque o Candle 11 cumpriu sua obrigação, o 12 deveria cair, só que após o fechamento do Candle 12, eu só vejo probabilidade dele voltar pelo menos nessa regiãozinha de topo aqui, ó, tá? Para talvez buscar liquidez e vir uma segunda queda daqui mesmo, ó, fazendo topo duplo. Só que ele ganhou, né? Então aqui, galera, houve uma quebra de estrutura intermediária. Por que uma quebra de estrutura? Porque primeiramente ele falhou a estrutura não dando segmento e, como já é o normal do preço fazer, e como ele já veio desses 50, ele tende a não respeitar, eliminando esse topo aqui, ganhando esse topo, melhor dizendo, quebrando a primeira estrutura de baixa, que seria essa daqui que eu tenho, a FIBO do dia, né, em conjunto dessa daqui, olha só, e buscando uma FIBO mais macro, que é o que ele foi fazer. Olha a FIBO que ele foi buscar aí. Então, uma vez que ele começa a trabalhar acima dessa máxima aqui do Candle 9, galera, eu só consigo visualizar alvo no topo do dia. Mas o movimento maior ainda é queda. Basta eu olhar para os 60 minutos, aonde ele está trabalhando abaixo de toda essa região fortíssima. Então eu esperei o preço chegar nessa região de topo do dia. Olha só, ponto de parada, né? Resistência dessa região. E qualquer oportunidade que ele me desse aqui de entrar, eu entraria, tá, galera? Aqui foi um detalhe. Eu entrei antecipado na venda do Candle 16 pelo minuto. Tá? Pelo minuto, um detalhezinho de ouro que eu peguei lá, vou compartilhar com vocês aqui, eu entrei antecipado. Nos 5 minutos deu entrada, galera, aqui? Não houve entrada aqui nos 5 minutos, por isso que muitas vezes eu gosto de antecipar minhas operações pelo minuto, porque às vezes no 5 ele não dá chance. Eu ficaria de fora de toda essa queda aqui, ó, se eu não tivesse antecipado pelo minuto e garantir minha venda, tá? Antecipando pelo minuto. Então lá no minutinho, eu vou recorrer lá para mostrar para vocês, ó, olha só que bacana. Foi a primeira operação que eu fiz aí do dia, tá? Tá mais um pouquinho para trás. Foi essa venda aqui, galera. É que eu marquei venda aqui nos 5 minutos, né? Desse candle aqui, ó. Mas lá no minutinho não foi aqui. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Não foi nesse candle que eu peguei venda não, tá? Eu peguei venda nesse candle 78 aqui, ó. Após o fechamento do 77. Por quê? Porque ele negou esse topo. Ele negou esse topo aqui, né, dentro dessa região de venda, tá, concretizando o alvo dele nesse ponto, já no minutinho, já é um ponto que me habilita a entrada, tá? Tanto que eu peguei venda após essa negação. Poderia ter esperado esse candle fechar e vender nesse candle? Poderia, mas só que o stop já ficaria muito mais salgado, tá? Então eu fiz uma venda antecipada aqui, mantive meu stop aqui em cima e ele deu toda essa saída do preço. Como eu entrei antecipado no minuto pelo candle que deveria subir, detalhe que o candle 16 deveria subir, tá, pessoal? Mas como ele testou para cima e falhou lá no minuto, negou o rompimento na região dos 50, eu entrei a favor da queda, porque ele tinha margem, tá, de vir buscar o quê? 50%. Porque nos 50% eu tenho, né, tinha no caso, esse gatilho aqui, ó.
Então minha venda ficou mais ou menos por aqui, deixei o stop aqui em cima, fiz uma parcial no 50% e já fiquei tranquilo com o stop gain posicionado. Segunda parcial na mínima do dia, eu inclusive compartilhei o vídeo rápido aqui no YouTube, recomendo vocês assistirem, lá está tudo detalhado. A minha entrada que eu fiz aqui, igual eu estou detalhando aqui agora, mas lá eu deixei mais detalhadamente essa entrada com ele dando o alvo, né, na minha parcial que estava exatamente aqui, ficou bem bacana, então recomendo vocês assistirem lá também, tá? E aí veio a saída do preço, fiz a primeira parcial aqui, fiz a segunda parcial aqui, estava tentando carregar um alvo final aqui, ó, e fui trabalhando colocando os stops nas últimas máximas, até que veio um candle aqui e me tirou no stop gain, mas sem problemas porque eu encerrei meu dia com um excelente trade. Olha só, galera, eu cheguei de pegar aí, ó, mais ou menos, né, 32 pontos. Claro que eu não peguei cheio, fiz as parciais, mas garanti meu dia aqui e fiquei tranquilo aí com o resultado financeiro que eu tive. Então, pessoal, ó, retornando aqui, durante toda essa queda aqui, eu fui fazendo alguns scalps, tá? Por isso que eu também fiquei tranquilo. Como, por exemplo, eu fiz um scalp de venda nesse candle 21. Tá? Eu já fiz um scalpzinho de venda nele. Na hora que eu peguei uma falha do minutinho, fiz um scalpzinho de venda exatamente com o alvo nessa mínima do candle 6, um gatilho que ninguém passa, né? Após o fechamento do candle 23, o 24 aqui, eu peguei um scalpzinho de venda também no candle no minutinho. Eu peguei um scalpzinho de venda com alvo na mínima do candle anterior aqui. Foi um pequeno scalp mesmo, tá, galera? Deixa eu ver quantos pontinhos deu, 2,5 pontos, é scalp, né? Pro dólar é scalp. Depois peguei outro scalp de venda no candle 29, coloquei o alvo na máxima aqui do candle 25, outro scalpzinho, por isso que eu fiquei tranquilo, tá, com a meta que eu fiz, porque eu fui fazendo vários scalps aí, tudo com 5 contratos, tá, galera? Por quê? O meu médio estava longe, né? O preço deu uma excelente saída, então eu pude adicionar bastante contratos, por isso que valeu a pena ficar fazendo scalp. E aí veio essa excelente compra aqui do candle 35, né? Olha só o cenário aqui, galera, o que o preço, eu vou mostrar primeiro para vocês o movimento, fica mais dinâmico. Ele veio, né, deu a saída do preço, fez esse movimento aqui de pullback, deu a saída, fez um primeiro topinho duplo aqui, olha só, por isso que eu fiz essa venda. Aí ele deu a saída aqui do preço, mas na sequência ele nega fazendo esse pullback aqui, ó. Olha só. Aqui, galera, ele não poderia falhar nessa microfibra de alta, mínima, máxima 50%. Ele deveria ter dado a continuidade exatamente como ele veio apresentando nos últimos movimentos, tá? E quando ele falha aqui, a probabilidade é ele fazer o quê? Ir para o próximo alvo dele, que é o que? Esses topos, essas máximas aqui, esses topinhos. Por quê? Lembra da explicação do índice que eu falei para vocês? Se o preço vem de uma fibo de alta ou de queda e não consegue completar seu movimento, ele tende a fazer um movimento contrário e buscar a extremidade da fibo. Então, se ele está falhando na fibo de alta, galera, ele tende a buscar a extremidade dela, para com probabilidade de ganhar e buscar um 50% maior. Foi dito e feito. Aqui foi onde eu saí no stop gain. Deixei o stop gain na máxima do 28, ele me tirou aí com um contratinho, sem problemas, encerrei o dia com um excelente resultado. Compartilhei com vocês lá também o resultado no vídeo que eu comentei, o vídeo rápido que está aí no meu canal, tá? Olha só, aqui que ele vem buscar os 50% do dia. Então, se eu faço uma compra aqui no candle 35, galera, e há rompimentos, o primeiro alvo que eu vou buscar é um alvo de pelo menos 9,5 pontos para parcial, porque eu tenho a probabilidade dele vir para os 50% do dia, visando um alvo total aí de 17,5 pontos. Tá, pessoal? Lembrando que a estrutura do dia ainda é baixa e tudo isso aqui que ele está fazendo é uma alta de pullback, uma vez que o preço anda entre máximas, mínimas e 50%. Tá? Então, se eu sei que eu estou saindo do ponto A, eu sei que o meu alvo final, possivelmente meu alvo final, vai ser esse ponto B. Tá? Porque é o meu 50%. O mercado ele poderia ganhar isso aqui e reverter a tendência embora? Poderia, mas não seria um movimento típico, galera. Seria um movimento atípico e teria que sair notícia para impactar dessa forma, tá? Porque o cenário era fortemente para queda. Deixa eu só tirar essa pontuação aqui. Aí. E o que eu tenho de ponto de parada aqui no 50? Olha esse gatilho aqui, ó, que estava sem teste, né? E é muito atrativo o preço ir buscar ele. E de novo, galera, ó, chegou aqui na região dos 50%. Região dos 50% tem que haver rompimentos. Após o fechamento desse cara aqui, ó, que andou 41, que nega rompimento para minha esquerda e não rompe máxima do que ano anterior, do que andou 40, eu vejo queda tranquilamente no que andou 42. Ó. Então daria para vender o que andou 42, tá? E aí eu fico esperto aonde?
para dar o alvo no meu primeiro 50%. Eu tenho essa primeira FIBA aqui. Olha lá, deu alvo no 50%. De novo, região dos 50% tem que haver rompimentos. E eu já fico esperto, porque candle careca na região dos 50 com um ponto de parada, olha só, o 43 já deveria cair. Não caindo, o 44 sobe. Mas olha o que segurou o preço aqui, galera. O que passa muito batido e faz total diferença. Pontinho de negação. Máxima do candle 39. Foi rompido, negado e olha como é que segurou o preço. Porém, deu uma excelente compra no candle 34. Eu poderia comprar o candle 34? Com toda certeza. Se eu compro o candle 34 mais ou menos por aqui, galera, eu estou visando um alvo aqui de pelo menos quase 8 pontos. Mas claro que se o preço andou 5,5 pontos para mais, ou eu ponho no zero ou faço uma parcial. Porque olha só, ou eu assumo o risco, mas após o fechamento do candle 45, pula fora. Porque o 45 não poderia ter feito o que fez. O 46 vem para queda. E o que ele foi buscar? Essa FIBA aqui, ó. Olha aí, buscou essa FIBA. Né? Foi buscar essa FIBA. O 47 tem que continuar a queda. Se ele nega, o 48 sobe. Deu compra no candle 48. Ele poderia ter testado um pouco melhor aqui para baixo. Né? Se eu fosse comprar o 48, eu esperaria um teste pelo menos nessa negação aqui. Ó. Eu esperaria que pelo menos ele fizesse isso daqui. Ó. No mínimo, eu esperaria esse movimento. E aí eu visaria alvo aonde? No gatilho onde ninguém passa. Tá? Tanto que ele chega aqui, para mim isso aqui, galera, já é um topo triplo na região que eu estou, que eu não posso esquecer. 50% de queda. A minha preferência, galera, isso é importante que eu vou dizer para vocês. A minha preferência, se uma estrutura de queda está perfeitamente formada dessa forma, no dia, os 5 minutos está apontando isso para mim, tanto 5 quanto 60, óbvio, eu só vou buscar por vendas. Tá? Posso fazer uma compra do 48? Posso fazer uma compra do 44? Posso, mas eu tenho que saber que é uma compra para colocar o lucro no bolso. Não adianta eu querer carregar achando que o preço vai reverter tendência e buscar a máxima do dia. Tá? Eu tenho que ir por eliminação. Enquanto ele não ganhar dos 50%, não vai vir alta. Tá? E ele está trabalhando aonde? Abaixo dos 50%, então é queda. Ponto final. Simples assim. Simples assim. Comecem a trabalhar a favor da estrutura do dia, que vocês vão diminuir muito o stop de vocês. Evitem ficar fazendo compra. Esperem o preço chegar nas regiões estratégicas, já que a estrutura é de baixa, e procurem por vendas. Não tem problema nenhum eu comprar aqui. Só que se eu estou comprando aqui, eu tenho que visar o meu primeiro alvo aqui. O mesmo vale para o candle 44, o meu primeiro alvo tem que ser aqui. E o mesmo vale para o candle 48, o meu primeiro alvo é aqui. Porque não adianta eu ligar o modo esperança achando que o preço vai fazer isso aqui lá para cima. Tá bom, galera? Então, dica de quem já tomou muito do mercado por querer operar contra a estrutura, querer ficar marretando venda numa estrutura de alta e vice-versa. Operem a favor da estrutura, vai melhorar muito a assertividade de vocês. Bacana? Então bora lá, galera. Retornando aqui, ó, de novo, olha só. Deu compra aí no candle 48, mas que região que estamos? 50% da queda do dia. O 49 já deveria romper o 48. Não rompendo, o 50 vem para queda. Olha só, excelente venda no candle 50. Ainda mais após as negações do candle 49. Então eu só consigo visualizar a queda e, igual eu falei, isso aqui para mim é um topo triplo. Se eu generalizar um movimento aqui, pessoal, olha só o que ele fez. Ó. Né? Praticamente um topo triplo aqui na região de fibra de baixa, eu só consigo visualizar a queda para vir para romper mínima do dia. Por quê? Generalizando mais uma vez o movimento, esse é o movimento de pullback para ele dar a saída. Ó. Onda 1, né? Onda 2 aí, que é a onda de correção, e a onda 3, que é a onda de impulsão. No caso, a onda 3 tende a ser maior que a primeira, uma movimentação aí do Elliott também, onda ABC. Então, quando a gente localiza em qual ondas estamos, a gente pode ir a favor dela. Essa terceira onda, ó, 37,5 pontos. A primeira onda, vamos ver aqui, ó, 40 pontos. A terceira onda não foi maior que a primeira, mas isso não é uma regra, tá, galera? Ela tende a ser maior que a primeira, mas não é uma regra. Até porque eu já estava no final do dia e não consigo esticar mais, né? Mas olha aí, excelente venda, né? E deu a saída do preço. E ele deu uma segunda oportunidade aqui. Mas de novo, ó, por isso que eu também, mesmo a favor da estrutura, eu preciso ter discernimento, galera. Se eu estou vendido... Opa! Aqui. Se eu estou vendido, o meu primeiro alvo, eu não posso ignorar, é o 50%. Onde eu visaria alvo, galera? Nessas mínimas aqui. Se eu vendo aqui, eu sei que o preço tende a vir aqui. Tá? Tende a vir, não é nada aqui é 100%. É tudo questão de probabilidade, sabemos. Ápice da renda variável. Né, galera? Então, se eu estou vendendo no 50% de queda, vou visar alvo no 50% da alta. Ele tende a romper isso aqui. Tá? Mas ó, ele chegou aqui
e não conseguiu romper. Aí ele voltou para fazer o quê? Um pullback aonde? Nesse 50% de queda, para aí sim deu a saída, fez um segundo pullback e deu a saída. Então veja como que o preço anda entre máximas, mínimas e 50%. Detendo essa informação, eu posso fazer compras e vendas nas regiões que eu sei que o preço tende a respeitar. Como por exemplo aqui, deu compra nesse candle 59 ou até mesmo no 60. Surgiu compra porque não houve rompimentos na região dos 50%, mas onde é o alvo dele? É o próximo 50% da queda. Se eu compro aqui, eu tenho que ter ciência que o meu alvo é aqui, ó, 50%. Olha só o gatilho aqui sem teste que ele veio testar, ó, basicamente. Ele nem testou, na verdade, ele tentou buscar lá, mas não conseguiu. Então, olha só. Então, eu tenho que ter ciência disso. De novo, na região dos 50% tem que haver rompimentos. Onde eu poderia pegar venda, galera? Nesse candle aqui, ó. Aí eu pego venda com a probabilidade dele romper isso aqui, mas eu faço uma parcial aqui, porque o preço também poderia ficar lateral. Ele rompe, volta para testar de novo. Olha a venda, o mesmo, repetiu. Deu Ctrl C, Ctrl V na venda do candle 64, surgiu a mesma venda no candle 72, olha isso. Se eu atualizar a FIBO, mínima, máxima, posso pôr essa FIBO aqui também, olha só, faz mais sentido. Ó. Vamos deixar essa daqui, olha aí, 50%. Região dos 50% tem que haver rompimentos. Olha a venda que surgiu no candle 72. Pullback no 50%. Aí, só consigo visualizar o alvo onde, galera? Aqui, mas inicialmente eu tenho um alvo aqui, ó. Faço uma parcial aqui e tento pegar uma saída cheia aqui. Olha só, né? E aí ele foi embora, né? Foi embora, ficou um pouco mais lateral, mas ainda fez o pullback. Por isso que eu falei que eu gosto de dias assim, porque olha o tanto de oportunidade que surge. Olha aí, pullback, de novo, pessoal, olha como se repete. Região dos 50% tem que haver rompimentos. Venda nesse candle aqui, venda nesse candle aqui, porque o 84 não rompeu o máximo do candle 84 não rompeu o máximo do 83, o 85 tem que vir para queda. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Ele fez um fundinho duplo, mas fez o topinho duplo distorcido e veio queda. Olha só. E até no final do dia ainda deu outra oportunidade de venda. Olha só, de novo. Região dos 50% tem que haver rompimentos. Olha a venda que surgiu por aqui quando não há rompimentos, olha só. Tá, mas qual 50% você sabe que ele vai respeitar? É simples, o que ele não estiver passando. Eu tenho essa primeira FIBO, ele ganhou. Vou esticar essa daqui, ele ganhou também. Vou colocar essa aqui, opa, ele está respeitando, mas eu posso subir mais essa FIBO para melhorar? Posso. Vou colocar essa. Opa, achei os 50% que está segurando o preço. Eu tenho alguma resistência, algum ponto de parada aqui? Tenho. Mínima desse cara, candle gatilho. O que eu já estou enxergando aqui, galera? Topo duplo na FIBO de queda. No movimento desse, eu faço venda aqui tranquilamente, visando o alvo aqui. Ó. E olha só onde ele veio. Tranquilo. É isso aqui que eu visualizo no gráfico. Olha só. Tranquilamente. Ó. Tranquilo. Então, chegou numa região de 50%. Eu tenho um ponto de parada e não há rompimentos, eu vou entrar, galera. Basicamente. Tá? Basicamente. Então, esse é o backtest do dólar, né? Veja como que é bacana quando há vários pullbacks. É claro que aqui foi no período da tarde, eu não opero no período da tarde, até porque eu já garanti meu bom financeiro aí no período da manhã. Né? Então, excelentes operações aí no período da tarde, diferente do índice, né, galera? Hoje o índice, para quem opera rompimento, foi muito bom, mas no período da tarde ele ficou completamente lateral, né? Mas enfim, é isso, pessoal. Esse é o backtest de hoje, tá? A análise de hoje aí com a prévia dos próximos dias, tá? Do que eu estou esperando para o índice e para o dólar, ok? Agradeço para quem ficou até no final aí. Para quem puder compartilhar esse vídeo, pessoal, dá o like aí que ajuda demais o canal. Se inscreva porque é um canal novo. Então, eu agradeço aí para quem já é inscrito, tá? E bem-vindo aos novos membros. Um forte abraço aí para todos vocês, pessoal. Obrigadão mais uma vez aí para quem está até agora. E até mais. Um abraço, valeu e até amanhã no backtest. Até mais, pessoal. Tamo junto.